Tem um pensamento que eu gosto muito, que edifica a minha vida, e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero ler lá 1 Pedro 1, do 13 ao 20, que diz assim: Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Amados, na minha versão, mas o entendimento é o mesmo, ele começa dizendo: estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Amados, essa carta do apóstolo Pedro é uma carta direcionada a vários cristãos que estavam espalhados. E ele escreve essa carta para motivá-los em fé, em perseverança, para eles continuarem firmes e fortes na graça de Cristo Jesus, pautados na fé, fortalecidos na fé. E nessa passagem que nós lemos, nós entendemos que nós precisamos ter uma mente fortalecida, uma mente preparada, uma mente alinhada, para nós vivermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. A palavra mente ali, se nós buscarmos no original, ela quer dizer, ela se refere ao intelecto e ao entendimento. A expressão mente preparada, ela significa cingindo os lombos da vossa mente. É a ideia de estar pronto e vigilante, como alguém que se prepara para uma ação ou jornada, amarrando a roupa para não tropeçar. Antigamente, era bem comum as pessoas usarem túnicas, e quando elas iam se preparar para uma ação, para algo que exigia liberdade do corpo físico, eles amarravam, para aquilo não os atrapalhar. Então, a ideia aqui é a mesma, é preparar os nossos pensamentos, é focar, deixar nossa mente preparada, alinhar, para que nós possamos avançar sem impedimentos, sem tirar da nossa vista aquilo que nos atrapalha, nos desfazer daquilo que nos está atrapalhando para nós prosseguirmos. E Pedro aqui ele fala também que nós temos sim uma jornada terrena, nós temos um período que nós vamos percorrer aqui na terra. O Nicolas fez o apelo aqui, oferecendo a salvação, a vida eterna, e a nossa vida é eterna. Mas o nosso corpo físico, ele vai permanecer um tempo aqui nessa terra, e aqui nós exercemos, nós cumprimos a vontade do nosso Senhor aqui na terra, estabelecendo o reino dos céus aqui na terra, para o quê? Mais pessoas venham a ter a vida eterna. Essa mesma vida que nós levamos, mais pessoas possam levar também. E Deus, em Cristo Jesus, Ele quer que eu e você, nós reinamos em vida. Reinamos hoje, tenhamos uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida exitosa. Então, ele nos apresenta uma jornada terrena para nós percorrermos. E nessa jornada, nós podemos viver os planos de Deus, uma vida separada para Ele. E cabe a cada um de nós a decisão de nos prepararmos para viver essa vida. Esse texto ele fala também sobre santidade. Sejam santos porque Jesus é santo. Santificação nós já aprendemos que é separação. É uma vida separada, uma vida consagrada a Deus. Domingo passado a nossa pastora trouxe aqui uma palavra sobre consagração. Então,
sejam santos, sejam separados para Deus, para que nós possamos viver o melhor de Deus nessa terra. Então, Deus tem uma vida para nós, uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida exitosa. E lembrando que prosperidade, aos olhos do Pai Celestial, não quer dizer só dinheiro, só finanças. É também. Deus deseja que seus filhos tenham uma vida financeira saudável, uma vida generosa financeiramente, para nós termos para nós e para compartilhar. Mas uma vida próspera, uma vida abundante, é nós sermos prósperos e abundantes em todas as áreas da nossa vida. Na familiar, nos negócios, ministerial, nos relacionamentos. Em todas as áreas da nossa vida, nós experimentamos de prosperidade. Nós experimentamos de uma vida abundante. Então, Deus tem isso para a nossa vida, uma vida exitosa, uma vida abundante. Eu quero ler com vocês mais um texto que está lá em Salmos 1, 3, 1 ao 3. Diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz é bem sucedido. Em outras versões, você vai encontrar: tudo quanto ele fizer, prosperará. Então aqui nós vemos o salmista apresentando para nós um grupo de pessoas, que é onde essas pessoas decidem andar nos caminhos do Senhor, andar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ela tem um resultado para a sua vida, e esse resultado é: tudo quanto você fizer, prosperará. Esse texto, ele apresenta na verdade dois grupos de pessoas, porque ele começa falando lá: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se está falando bem-aventurados que não fazem isso, é porque há pessoas que fazem isso. Mas esse texto foca nos que não fazem. E nós sabemos que as pessoas que não fazem isso são os filhos de Deus. Somos eu e você, que estamos em Cristo Jesus, que temos uma vida livre em Cristo Jesus para viver uma vida santa, reta, justa, uma vida onde nós amamos uns aos outros, onde nós revelamos a Cristo Jesus uns aos outros. Então ele nos apresenta esse grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas são pessoas que meditam na lei do Senhor, meditam em sua palavra, ruminam a sua palavra. Eu já aprendi uma vez que esse termo meditar aqui é a mesma ideia de ruminar. Não sei quantos conhecem bovinocultura, vaca de corte, de leite. A vaca, ela tem, assim como alguns outros, ela come lá o capim, e daí você vai lá, ela come de manhã, de tarde você vai lá, essa vaca está mascando alguma coisa, parece que está mascando chiclete. É porque ela come o capim, depois... meio nojento isso, mas ela meio que vomita o negócio na boca, e ela fica remascando para aquilo triturar bem, virar proteína e tal. Mas isso é ruminar. Então é aquele alimento que ela já comeu, ela volta para ela triturar mais. E o meditar é isso. Nós temos um texto, uma palavra de Deus, aquele devocional que eu e você fazemos de manhã, a palavra que nós recebemos aqui no final de semana. Nós pegamos essa palavra e ficamos ruminando ela em cada momento, em cada situação. Não é que nós ficamos 24 horas do dia lendo a palavra de Deus. Não, nós ficamos ruminando, a palavra já está aqui. Então vem uma situação, vem alguma coisa, nós ruminamos ela. E quando nós temos a palavra nesse ponto em nossa vida, nós somos, daí tem a analogia aqui de uma árvore plantada à beira de um rio. Eu fico pensando, a sacada é grande, porque se você pegar uma vegetação à beira de um rio de águas correntes, você vai ver, é uma mata linda, é uma árvore bonita, é uma árvore que tem tudo o que ela precisa.
Ela está sempre forte, sempre viçosa, sempre verde, sempre produzindo fruto nas estações próprias, porque ela tem tudo o que ela precisa ali para ela. Está disponível tudo o que ela precisa. Então, tudo que essa árvore produz, ela é próspera. Tudo que ela produz é próspera. Então, eu quero conversar hoje um pouquinho, brevemente com vocês, sobre esse tópico. Tudo quanto nós fizermos, prosperaremos. Pautado nesses dois textos que nós lemos de Pedro, agora esse texto de Salmos, que eles falam sobre uma vida separada, eles falam sobre uma postura, uma posição, uma decisão, uma direção de viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Quantos creem que o Senhor tem planos para a sua vida? E esses planos são bem-sucedidos, esses planos são os melhores. Mas nós sabemos que o nosso dia a dia vem afrontas, vem Satanás, seus demônios, vem uma série de situações, circunstâncias e querem nos roubar esse foco, querem nos roubar a direção, querem nos tirar do caminho, dos planos que o Senhor tem para nós. E é nós que decidimos ficar firmes nesse caminho. Como nós lemos 1 Pedro, é nós que preparamos a nossa mente, tenham a mente preparada. Fortaleçam a mente, tirem da mente tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que distrai, tudo aquilo que não vem do Senhor. E isso é eu e você que analisamos e fazemos. E meu primeiro ponto eu intitulei como transição e adaptação. Transição e adaptação. Está lá quero ler Colossenses 3, do 1 ao 3 com vocês, que diz assim: portanto, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amados, aqui nós já temos uma das maneiras de nós fortalecermos a nossa mente, nós prepararmos a nossa mente, que é o quê? Pensar nas coisas do alto. Não pense nas coisas terrenas. Nas coisas terrenas, se vocês pensarem aqui, essas coisas vai trazer distração para mim e para você. Vai trazer atrapalho para mim e para você. Vai nos confundir. Vai nos deixar confusos. Mas quando nós pensamos nas coisas do alto, nós alinhamos os planos que Deus tem para a nossa vida com o que nós estamos executando aqui na terra. Nós se tornamos um com Ele. É o mesmo objetivo, o mesmo foco. Então nós pensamos nas coisas que são lá do alto. A nossa mente está voltada para o alto. E nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas. O texto começa dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Essa já é uma verdade na minha e na sua vida. Nós já ressuscitamos com Cristo. A nossa vida já pertence a Ele. Nós somos dele. Então, uma vez que a nossa vida é dele, nós pertencemos a Ele, os nossos pensamentos pertencem a Ele. E aquilo que nutre a nossa mente vem dele, vem do alto. Nós não precisamos perder tempo, nos contaminarmos com aquilo que o mundo está dizendo. Nós estamos acima dessas coisas. Nossos pensamentos estão acima disso. Nós não somos levados de um lado para o outro pelo que o mundo está dizendo. Se o mundo diz que o mundo está em colapso, o mundo está em crise, nós não. Porque a nossa fonte vem do alto. O que nos direciona vem do alto. Não é no terreno. E com essa mentalidade nós governamos aqui na terra, nós andamos, avançamos aqui na terra. Com essa mentalidade, com a mente preparada. Mas essa palavra-chave, mentalidade, pensamentos, esse texto que nós lemos fala: pense nas coisas que são do alto. E pensamento é um assunto que, se nós buscarmos hoje em dia, aonde que nós somos mais atacados hoje em dia? É na nossa mente. Há uma guerra de pensamentos, há uma batalha em nossa mente. Principalmente quando nós estamos passando por alguma situação, quem sabe de enfermidade, quem sabe uma situação financeira ou alguma situação negativa em nossa vida. E nós temos a palavra de Deus, nós estamos ruminando a palavra de Deus, mas vêm os pensamentos. Diz: não, isso não é para você, você não vai vencer.
Isso daí vai te derrotar, isso vai te parar. Olha aí a verdade na sua vida, você vai na igreja todo dia, todo final de semana, fica lá adorando esse seu Deus, mas olha aí como está a sua vida. É os pensamentos, é uma guerra nos pensamentos, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é a verdade que permanece. E o que são pensamentos? O pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Pesquisando sobre essa definição, me chamou muita atenção. Porque pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Então, aquilo que nós pensamos, se nós alimentarmos isso nós vamos criar na minha e na sua vida. Então, nós precisamos cuidar com aquilo que nós estamos pensando. Quem sabe quantas realidades alternativas eu e você não estamos vivendo hoje, que não é a realidade de Deus para mim e para a sua vida. Por pensamentos que nós deixamos entrar em nossa mente, e nós construímos verdades, entre aspas, e estamos vivendo elas. Mas não são os planos de Deus para mim e para a sua vida. Porque esses pensamentos criaram uma realidade, e nós acreditamos verdade sobre isso. E quando nós falamos de pensamentos, de mentalidades, tem uma outra palavrinha que é muito importante nós entendermos, que se chama paradigma. Quantos já ouviram falar paradigma? Paradigma é algo que serve como modelo, exemplo ou padrão. É um exemplo ou padrão a ser seguido. Isso é muito comum se nós compararmos a nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo. A gente já ouviu isso algumas vezes. Nós nascemos, vivemos de qualquer maneira antes de Cristo. Todos têm uma vida, tem gente que aceita Cristo Jesus com seus 50 anos de idade, alguns mais cedo, mas todos esses que aceitam têm uma vida antes de Cristo Jesus. Tem um padrão estabelecido para viver. Tem fortalezas em sua mente, tem um padrão construído na sua mente de pensamentos, de como enxerga o mundo, de como enxerga as coisas, de como se relaciona com as pessoas. Então isso é um padrão formado na minha e na sua mente. E quando nós conhecemos a Cristo Jesus, começamos a caminhar na igreja, começamos a ser alimentados, direcionados pela palavra, nós precisamos se abrir para esses paradigmas serem quebrados, para serem derrubados, para serem transformados, para nós começarmos a ver as coisas, a ver o mundo, a ver as pessoas, a ver tudo que nos cerca a partir da ótica celestial, a partir do padrão de Deus para a minha e para a sua vida. Então isso é paradigma, é um padrão instaurado. E como nós começamos a falar antes, dois grupos de pessoas com Cristo, sem Cristo, aqui também é a mesma coisa. Há um padrão do mundo e há um padrão celestial. Há um padrão do reino dos céus. E o meu padrão, o seu padrão é de Cristo Jesus. O meu padrão, o seu padrão é aquilo que foi estabelecido nos céus para mim e para você. Esse é o padrão ao qual nós vivemos. E é muito importante nós entendermos isso. Em Efésios 4,17 diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós não vivemos mais como o padrão do mundo. Agora, nosso padrão é Cristo. Nossos pensamentos é de Cristo. A nossa forma de agir, de falar, é em Cristo. Esse é o padrão para a nossa vida. Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não vivemos mais como esse mundo. Nós precisamos dar um basta em nossa vida. Parar de nos relacionar com o que o mundo tenta empurrar a nós. E nos posicionarmos em Cristo Jesus, em toda e qualquer situação, se posicionar em Cristo Jesus. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos nutre. As nossas decisões é através de Cristo Jesus.
é de Cristo Jesus. O que o mundo diz hoje em dia, para nós corrermos para onde dá mais dinheiro. O mundo hoje é movido por dinheiro, mas nós não. A nossa fonte é o Pai Celestial, nossa fonte vem de Deus. Nós não corremos para onde dá mais dinheiro, nós corremos de acordo com o nosso propósito, de acordo com os planos de Deus para mim e para a sua vida, para aquilo que Ele estabeleceu. Deus tem um lugar certo para cada um de nós, e lá, claro que nós vamos ter uma renda, um resultado financeiro daquele lugar, profissionalmente falando, mas há um propósito muito maior de eu e você naquele local, que é revelar a Cristo Jesus, estabelecer o reino dos céus. E quem sustenta a minha e a sua vida é Deus, é Deus, é Ele quem nos sustenta. Então é isso, nosso padrão é Cristo. Os padrões que nós tínhamos antes, paradigmas, as fortalezas, isso não serve mais em Cristo Jesus. Nós devemos nos abrir para o novo. Intitulei como transição e adaptação, por quê? Não é que nós se adaptamos ao ambiente onde nós somos colocados. Não, nós se adaptamos ao novo de Deus em nossa vida. Deus, Ele é um Deus de movimento. Deus, Ele não fica parado. Deus está sempre em movimento. E Ele nos move. Então nós precisamos estar sempre abertos a transições de nossa vida, a crescimentos, a de um lugar para o outro. Transições são colocadas diante de nós. É o novo de Deus chegando para Deus fazer a gente crescer, avançar, prosperar. Mas também nós precisamos se adaptar a esse novo de Deus. Esses dias, acho que o Papi pregou aqui, sobre a gente não se prender às coisas materiais, as coisas físicas, deixar que Deus flua em nós e através de nós. Porque a obra de Deus é ascendente, ela cresce, ela avança, ela se multiplica. E nós fazemos parte disso. Mas a mente preparada, prontos para a batalha, prontos para avançar, prontos para seguir. Quero avançar para o meu segundo ponto, intitulei como temos tudo o que precisamos. Uma vez que nós sabemos que paradigmas, padrões, é de acordo com Cristo Jesus, que nós não vivemos de acordo com o padrão do mundo, nós não vivemos de acordo com a maré do mundo, com aquilo que o mundo diz, mas é a partir do celestial, que vem do alto. Agora nós também precisamos saber dessa verdade, que nós já temos tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos ficar correndo atrás das coisas, nós simplesmente avançamos, sabendo certos da vitória em Cristo Jesus, certos que Jesus já conquistou todas as coisas para mim e para você. Quero ler um texto que está em Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Na minha versão diz transbordando de gratidão. Mas aqui esse texto está falando para mim e para você. Portanto, vocês que receberam a Cristo Jesus, vocês que já têm Ele como Senhor e Salvador, agora está uma decisão para mim e para você tomar. Continuem a viver nele, porque é possível sim, eu e você aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas viver uma vida longe dele, longe daquilo que Ele tem para mim e para você, longe dos seus planos para a nossa vida. E cabe a nós decidirmos. Deus nos deu o livre-arbítrio, e nós tomamos essa decisão. E Paulo está dizendo aqui, já que vocês receberam Ele, continue a viver nele, é válido, vale a pena, continuem a viver enraizados e edificados neles. Em Salmos 1 nós estávamos falando de uma árvore plantada, que está à beira do riacho, uma árvore que tem tudo o que ela precisa, uma árvore que ela cresce, ela frutifica, ela tem tudo no seu tempo certo. E esse texto nós encontramos alguns elementos essenciais
para nós expressarmos, sermos igual a essa árvore. Nós encontramos aqui enraizados. O que é estar enraizados em Cristo Jesus? É estar em um local onde eu terei condições de me alimentar e estabelecermos. Isso uma raiz faz, isso é estar enraizado. A raiz, ela traz sustentabilidade para a planta, mas também ela é um canal de nutrição para a planta. E a raiz, ela cada vez, quanto mais tempo vai passando a planta, mais ela se aprofunda. Quanto mais cresce para cima a planta, mais a raiz ela se aprofunda, para ela gerar sustentabilidade. Mas também ela é um canal de alimento, de nutrição. Então o texto está falando, ei, estejam enraizados nele, se aprofundem em Cristo Jesus, se estabeleçam e se alimentem dele. Se alimentem dele, o alimento vem dele. Há um texto em João 15 que fala, ele é a videira e nós somos os ramos, e nós frutificamos porque nós estamos na videira. É a mesma vida, é a seiva que está na videira e está nos ramos, é a mesma vida de Cristo Jesus. Então estejam enraizados nele, deixa que ele alimenta a mim e a você, deixa que ele dá o pão sagrado para mim e para você, o alimento que vem do alto, o alimento que vem do céu. Edificados, edificação fala de um lugar onde que a partir dali eu posso firmar a estrutura acima. Edificação, aqui, bom, nós passamos por uma edificação, aqui na frente vocês veem um prédio ele sendo construído, estão base de andar e andar, está sendo edificado. Uma vez que nós estamos enraizados, sustentados, a nossa base está forte, agora nós possamos edificar, crescer, avançar, direcionados. Aquilo que nós vamos crescendo, avançando, isso não vai abalar nossa estrutura, isso não vai nos afundar, porque nós estamos enraizados. A nossa base é forte, é sólida em Cristo Jesus. E uma vez que nós estamos nele, nós podemos sim crescer e avançar cada vez mais. Nós vemos aqui também firmados na fé. Firmados na fé é crer de que o lugar onde eu estou já tem toda a estrutura e suprimentos para desenvolver o meu potencial ao qual eu fui criado. Deus tem planos para mim e para você. Deus vê potencial na minha e na sua vida. Quanto potencial na minha e na sua vida talvez não está parado. Quem sabe por medo, por insegurança, por dúvidas, bombardeios na mente que o mundo, que as trevas colocam, distrações. Mas em mim você é um grande potencial. E Deus vê esse potencial em mim e você. Se olhe no espelho de manhã quando você acordar e veja alguém de grande potencial, que pode todas as coisas em Cristo Jesus. Mas aqui nós estamos falando firmados na fé. Então creia que Ele já deu, que aonde você foi colocado, Deus te sustenta em todas as coisas naquele local. Se aparecer uma proposta nova para você, quem sabe de trabalho, vá. Ah, mas eu não sei, eu não sou capacitado. Aquele que te chamou, Ele capacita. Aquele que te chamou vai te direcionar, aquele que te chamou vai te conduzir. Não tenha medo perante o avanço de Deus que Ele está fazendo na sua vida. Não pare perante aquilo que Deus está fazendo na sua vida, os desafios de Deus que chegam na nossa vida. Vem desafios, para quê? Para nos tirar da zona de conforto, para nos fazer crescer e avançar. Eu falei que Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus de movimento. Hoje eu vejo e louvo a Deus por isso. Hoje, pela graça de Deus, eu estou ministrando aqui no culto de domingo. Para quem não me conhece, eu faço parte da liderança do Aba Jovem. De vez em quando nós ministramos aos sábados. Mas se eu olho para o Eliel passado, nunca corria, fugia longe. Mas Deus me levou numa movimentação. E de ponta a ponta, de dia a dia, desafio a desafio, convite a convite,
Estou aqui hoje falando com vocês. Mas já fugi de momentos. Já não fui no culto para não fazer momentos. Não aqui na aba, na igreja. Mas, por quê? Medo, vergonha, temor. Mas Deus nos quer levar a avançar, a crescer cada vez mais. Porque Deus quer manifestar a tua graça, o teu amor através da minha e da sua vida. E se nós formos vencidos pelo medo, pela vergonha, nós vamos estar impedindo o agir de Deus através da minha e da sua vida. E Deus nos fez corajosos, ousados. Isso já está em nós. Já está em nós. Então, e transbordando de gratidão, é a expressão de que tudo que tenho, aonde estou, não vem de mim ou do meu esforço. Eu apenas usufruo de algo que já foi feito. A glória de todo o meu resultado eu entrego a Deus através de Cristo Jesus. Isso é transbordar de gratidão. Nós temos aprendido o dízimo. O dízimo é um fruto de gratidão. É um reconhecimento de tudo aquilo que cai em nossas mãos, vem do Senhor. Isso é gerado um fruto. Só que esse fruto não é nosso, nós entregamos para Deus. É dele. A honra, a glória é dele. Então isso é um reconhecimento a Ele. Hoje no momento de dízimos, o Eduardo falou sobre honra a Deus, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. É o reconhecimento que tudo é dele, nós somos dele. O texto da saudação hoje, né? Rebanho do seu pastoreio, nós somos dele. Deixa Ele nos conduzir, deixa Ele nos levar para onde Ele quer nos levar. Deixa Ele nos levar aos pastos verdejantes que Ele tem para mim e para a sua vida, às águas tranquilas. Deixa Ele nos levar, deixa Ele nos conduzir. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Agora nós podemos entender o porquê a árvore na beira das águas correntes dá fruto no tempo certo. As folhas não murcham, pois ela está em um lugar onde tem água em abundância. A água corrente também, estamos falando de nutrientes vindo através dela. Então essa árvore tem água e nutrientes. Ela tem tudo para crescer vigorosamente e expressar seu potencial. Em Cristo Jesus, eu e você temos tudo o que precisamos para expressar uma vida extraordinária. Quero ler mais um texto com vocês, Filipenses 2, do 12 ao 16, que diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida. Assim no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. Okay. Amados, olha o que esse texto está dizendo. Aquilo que é feito em nossa vida, a partir que a semeadura foi feita, a partir que a decisão foi tomada, a partir do que o sim foi dado, partindo de nós, o efetuar, o querer, o crescimento, é Ele quem dá, de acordo com a sua boa vontade. Mas para ver o crescimento precisa haver a semeadura. Para haver o avanço precisa ser dito o sim. O eis-me aqui, Senhor. Tomar aquela decisão, colocar o pé na água. O start depende de nós. Deus já fez em Cristo Jesus. E agora nós podemos viver, experimentar os seus planos, suas maravilhas para mim e para a sua vida. Mas a decisão é nossa. Deus não vai obrigar a gente a fazer nada. Deus nos respeita. Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele não passa por cima disso. Mas uma vez que nós decidimos,
Fala, Senhor, eu sou teu, cumpra-se em mim a sua vontade. Aí nós podemos ver coisas extraordinárias na minha e na sua vida, porque não depende de nós, depende somente dele, somente dele. O texto fala também, retendo firmemente a palavra da vida. Retenha. Você lembra do ruminar? Fixa a palavra da sua vida. A Bíblia Sagrada contém tudo que nós precisamos em todas as áreas. Há um texto, há um versículo, há uma palavra em todas as nossas áreas. E Deus nos revela através do Espírito Santo, ao lermos, ao nos relacionarmos com a palavra de Deus, Ele nos dá uma direção, Ele nos dá uma palavra para aquilo que nós estamos precisando. Finanças, Ele tem uma palavra. Cura, Ele tem uma palavra. Direção, Ele tem uma palavra. Relacionamentos, Ele tem uma palavra. Está tudo ali, nesse livro que nós carregamos. Está tudo ali. Então, nós sabemos que nós temos tudo o que nós precisamos, que é Ele quem efetua tanto o querer como o realizar, que nós estamos num local onde nós temos tudo. E avançando para o meu terceiro e último ponto, eu também preciso saber, por mais que pareça igual ao anterior, mas não é, que eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu quero ler com vocês Efésios 1, do 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu quero ler mais um texto emendado nesse, que está em Gênesis 12, 2 e 3, que diz assim: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amados, esses dois textos falam sobre as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais. E nós já ouvimos isso aqui nesse altar, esse ensinamento, que em Cristo Jesus nós também somos herdeiros das bênçãos materiais, das promessas feitas a Abraão. Isso agora está disponível para mim e para você em Cristo Jesus. Então, uma vez que nós sabemos que nós somos abençoados pelo nosso Pai Celestial em Cristo Jesus, isso muda o jeito de nós vermos as coisas. Isso muda a forma de nós encararmos os nossos novos desafios, porque nós temos a certeza que a bênção já está sobre mim e sobre você. A bênção já está disponível para mim e para você, ela está lá. Já somos abençoados. Deus não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. A bênção já está disponível para mim e para você. E agora o que nós fazemos com isso? A palavra está lá, a bênção está lá. Agora nós precisamos materializar ela, viver essa verdade em nossa vida. E para nós vivermos, é em movimentação, é em passos de fé, é com ação, caminhando de acordo com a palavra. De novo, quero usar o exemplo aqui de novos desafios, empreendimentos na sua vida profissional. Se aparece uma oportunidade para você e você sabe que você é um abençoado, sabe que tudo que você precisa vem do Senhor, do que você vai temer? O que pode colocar medo no seu coração maior que cubra a palavra de Deus, onde diz que você tem toda a sorte de bênçãos sobre a sua vida? O que pode ser maior que isso? Mas eu sei que às vezes eu e você ficamos com medo. Eu sei que às vezes eu e você nos paralisamos diante de situações. Às vezes as pancadas são difíceis, são doídas. Às vezes vêm os pensamentos. Às vezes queremos colocar em xeque o que a palavra de Deus diz. Mas Deus, se é verdade isso, olha,
Eu estou aqui no meio do oceano, estou me afogando, cadê o barco? Mas a palavra é viva e eficaz, ela é fiel. Eu quero ler uma bênção que alguém recebeu. Mas eu acho tão interessante porque essa bênção, essa pessoa recebeu no final da vida do seu pai. Mas a bênção que ele recebeu falava de tudo que ele viveu. Ou seja, ele já viveu a bênção antes de receber a palavra de bênção. Eu vou ler a bênção. Eu não vou ler toda a história, porque ela é longa. Mas em Gênesis 49, do 22 ao 26, diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará, com bênçãos dos altos dos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça, e do que foi distinguido entre seus irmãos. Amados, para quem não conhece essa história, Jacó, ao seu leito de morte, ele chama os seus filhos para entregar a bênção. E essa foi a bênção de José. Só que o interessante, se você conhecer a história de José, José foi um irmão, amado pelo seu pai, mas odiado pelos seus irmãos, que aos 16 anos foi vendido como escravo, foi parar numa terra distante, foi parar na casa de um senhor, e começou a viver uma vida de escravidão. Mas ao lermos a história de José, nós encontramos um jovem que estava posicionado, um jovem que sabia que tinha um Deus em sua vida, um jovem que não se dobrava, não se curvava diante de situações, mas se mantinha firme, e ele expressava aquilo quem ele era, não importa o local. Ele se adaptava de acordo com a movimentação que Deus estava fazendo na vida dele, mesmo sem ele saber que era Deus que estava conduzindo os seus passos. E a palavra de Deus diz que tudo que José colocava as mãos prosperava, porque o Senhor estava com ele. Foi de escravo, foi preso injusto, foi numa prisão, o cara transformou uma cadeia num lugar próspero. Ele transformou uma cadeia num lugar próspero, até se tornar o governador de toda uma nação, da terra mais poderosa do planeta Terra naquela época. Alguém que foi vendido como escravo, um jovem de 16 anos, que passou alguns anos no Egito, mas não se deixou levar pelas situações e pelas circunstâncias. Até o ponto do rei daquela terra falar: sem que você diga uma palavra, sem a tua palavra, nada se move nessa terra. Quem é esse se não é eu e você, hoje vivendo aqui? Deus nos deixou uma palavra, Deus nos deixou a sua palavra, e agora nós podemos governar em vida. E Deus diz para mim e para você: nada se move se você não liberar uma palavra. Nada acontece se você não liberar a palavra. Nós sabemos que hoje nós governamos e reinamos pela palavra. José foi alguém que passou por transições, adaptações, mas alguém que confiava extremamente em Deus e sabia que Ele estava com ele, e Deus se revelava através da vida dele. A ponto do rei daquela terra falar: onde acharei alguém onde habita o Espírito de Deus? Naquela sala havia todos os sábios daquela terra, os mestres, os mais capacitados, mas ali tinha um homem a qual habitava o Espírito
de Deus. E em você hoje habita o quê? O Espírito de Deus habita em mim e em você. Capacitou José para governar toda aquela terra de uma forma milagrosa. Se você fazer as contas hoje, não tem lógica. A quinta parte que foi guardada sustentar os 7 anos de fome. Mas era a direção de Deus. Deus, Ele não se limita a situações. Deus não se limita a circunstâncias. Deus, Ele vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é ilimitado. E Ele quer fazer com que eu e você vivamos situações ilimitadas também. Tudo o que fizer prosperará. Vivendo uma vida em Deus, separada a Deus, com Deus, Ele está conosco. Concluir Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que me amou e se entregou por mim. Você é um amado de Deus. Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você, para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Uma vida onde nós podemos vencer a cada dia. Deus não prometeu para mim e para você que não teremos desafios, que não enfrentaremos às vezes situações, dificuldades. Ele não prometeu nada disso, mas Ele prometeu que Ele estaria conosco, que Ele está conosco e nos ajuda em cada uma dessas situações, porque Ele tem vida e vida em abundância para mim e para você. A partir de hoje, tudo que você fizer, em todas as áreas da sua vida, se veja como alguém abençoado, com alguém que tem já tudo o que precisa em Cristo Jesus, e aquilo que está faltando hoje aos seus olhos humanos, saiba que Deus já proporcionou aquilo em Cristo Jesus. Cada recurso, cada capacitação, Ele gerará movimentos em sua vida em direção. Eu não estou falando que, e Deus pode, e temos vários testemunhos, que Deus vai fazer brotar dinheiro na sua conta, mas às vezes Ele vai te movimentar para novos canais, para arrecadar mais dinheiro. Ou você vai abrir sua conta, vai ter lá R$1 milhão. Amém? Eu recebo isso. Mas o principal ponto aqui que nós começamos lá em cima, uma vida separada para Deus. Ter a mente preparada, não dar ouvidos para o que o mundo, para o que as trevas está dizendo, e atente os seus ouvidos para a voz de Deus. Esse é um dos, é chamado de segredo, mas não veio outra palavra, é um dos segredos para viver uma vida abundante, uma vida exitosa, uma vida onde tudo que nós fazemos prospera, dá certo, tendo bons resultados. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.